Shalom para você que acompanha o canal, muito obrigado, eu agradeço muito pela sua presença e participação. No vídeo de hoje, o nosso assunto é o anticristo. O que você acha? Haverá realmente aí um homem que governará o mundo, tendo na sua mão aí o poder político, religioso e também militar? Uma figura extremamente poderosa que colocará debaixo das suas mãos todas as nações da terra? É um tema muito debatido entre os religiosos e também muitas e muitas pessoas acreditam aí que haverá essa figura, que haverá aí esse homem poderoso ou esse reino mundial, e muita gente até diz que já está perto, né? Vamos dar aqui a nossa visão e mostrar também a respeito de alguns capítulos e versículos, né, que falam basicamente desse tema. Então, gente, aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, ele diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora. Como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. E aí nós vamos também para o capítulo 4 da mesma carta de João. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está. Este é o espírito do anticristo. Agora aqui, pessoal, no capítulo 2 e no capítulo 4 da primeira carta de João, aqui no capítulo 4 aparece como um espírito. E todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Então aqui não se trata de pessoa, mas de espírito. Talvez uma pregação, talvez uma doutrina, ou um pensamento ensinado, né? Não é uma pessoa, não é um líder, não é um ser físico, mas sim uma doutrina, um pensamento, uma pregação pregada, ensinando que Jesus não é filho de Deus, que Jesus não procede de Deus, que ele não veio em carne, portanto, esse é o espírito do anticristo, esse é o pensamento do anticristo. E aí, no versículo 3 do 4, porque foi ensinado que vem, e presentemente já está no mundo. Então, nos dias de João, esse Espírito já estava. João diz o seguinte: foi ensinado que viria, e já está presentemente, ou seja, uma doutrina, um pensamento contra o ensinamento de que Jesus veio dos céus, de que Jesus é filho de Deus, de que ele veio em carne. Então, esse espírito, essa doutrina, esse pensamento, ele é o pensamento do anticristo. Ou seja, seria uma doutrina anticristã, ante os ensinamentos de Jesus e dos seus discípulos. Isso aqui é o capítulo 4 da primeira carta de João. E aí, voltando para o capítulo 2, versículo 18, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui já está no plural, muitos anticristos. E quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Filho e também o Pai. Então, no São João capítulo 4, nós vemos como uma doutrina, como um pensamento ensinado, uma doutrina onde Jesus não veio dos céus e Jesus não é filho de Deus, portanto, é uma doutrina. E no capítulo 2,
nós vimos aqui pessoas ou pregadores ou ensinadores. Então nós temos tanto uma forma de doutrina, como também pessoas que ensinam esse pensamento, são também chamados de anticristos. Está inclusive no plural. No entanto, gente, a gente não vê aqui uma figura de um líder mundial, alguém que venha para dominar o mundo com uma função política, religiosa e militar, mas pessoas que pregam, que têm uma doutrina que vai contra os ensinamentos de Jesus e dos seus discípulos. Então o anticristo é visto tanto como uma doutrina, deveríamos aí usar um termo mais fácil de entender, ou seja, o anticristianismo, uma doutrina anticristã, e também ao mesmo tempo as próprias pessoas que acreditam e que levam essa doutrina também são chamadas de anticristos, né? Isso é para deixar bem claro. E aí, pessoal, muita gente usa aquela passagem muito conhecida de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. O que diz lá no texto? Ninguém de modo algum vos engane, pois isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no trono de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Aí muita gente que acredita aí na teoria do anticristo como sendo um líder mundial, alguém que governará o mundo por um certo período de tempo, usa esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para dizer que aqui dentro está enquadrada a figura do anticristo. E na realidade, não se trata da figura do anticristo, gente, mas se trata de um período em que o pecado na face da terra estaria mais do que nunca em abundância ou em um descontrole total. Olha só no versículo 3 do capítulo 2. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, Jesus, ele não viria sem que antes fosse manifestado aí o tempo da apostasia, gente. Aqui está se referindo a um período de grande pecado na face da terra, onde o homem seria entregue totalmente aos prazeres da carne. Quando aqui fala o homem do pecado, gente, não está se referindo a um líder mundial ou a um líder global, mas está se referindo aqui à raça humana, à humanidade e não a um líder global. É um termo usado aqui em Tessalonicenses para mostrar que chegaria um período em que o pecado abundaria sobre a face da terra, em que haveria um descontrole total com a raça humana, uma rejeição grande em relação a Deus. E aí, aqui, apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele fala que seria o tempo da apostasia. O que é apostasia? O abandono total de Deus. Então seria revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ou seja, o termo homem aqui é uma representação para a humanidade, para o homem daquela ocasião, e não a um indivíduo, mas é uma representação da raça humana. E nós vimos isso aqui lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E disse: destruirei o homem que criei da face da terra, pois eu vejo que os seus pensamentos são maus desde a sua meninice. Destruirei o homem, ou seja, um termo usado para a raça humana naquele momento. Deus não destruiu só um no dilúvio, ele destruiu todos aqueles que não fizeram parte do grupo de Noé, todos aqueles que não estavam com Noé na sua arca. E aqui é uma representação, é usado o termo homem para representar a humanidade naquela ocasião, assim como está também aqui em Tessalonicenses, capítulo
2. Então, nós vimos basicamente o que está lá em Gênesis capítulo 6 e o que está aqui em Tessalonicenses capítulo 2. Um período difícil na humanidade, de descontrole total do homem, né? Ante as leis de Deus, o homem do seu próprio prazer, do seu próprio ego. Aqui em Tessalonicenses capítulo 2, fala que seria um homem ingrato, um homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, um homem bruto, perverso diante de Deus, um sistema pecaminoso onde a raça humana se distanciaria de Deus de todas as formas. E parece ser assim, pessoal, o momento em que estamos vivendo, né, de apostasia total sobre a face da terra.